Bom, tem autor que eu venero que diz assim, tá vendo, esse decreto-lei não é de 67? É. Então ele revogou o artigo 81 do Código, que é de 66. Porque o Código tem dois limites no artigo 81, não tem? Limite total e individual, mas o Código é de 66. Esse decreto-lei é de 67, então ele revogou, o Supremo diz, não revogou. O Supremo diz, os três limites são recepcionados, em conjunto. Quem tem razão, não interessa, a verdade máxima do Supremo. E a resposta da prova. Na prova de concurso, não vi até hoje cair o limite do artigo 3º, só o limite total e individual. Continuar? Está tranquilo até aí? Muito fácil? Ou não? A atualização monetária, se for prevista em lei, tá? Edital prévio. Isso aqui é importantíssimo. Página 23. Ou não? Não. Na verdade, exatamente, alguns autores entendem que o artigo, os 3% ao ano, a norma mais recente que teria revogado o CTN, que trata também de limites. Né? Mas é uma questão muito difícil. Na verdade, o Supremo não concordou. Né? Não concordou. Não seria bem isso que você está falando. Tá? Tá bom. Mas sobre esse assunto específico? Ah. Ele quem foi criado? Pós-Constituição de 67. Se eles... Uhum. Durante o vacatio legis dele. Tá, isso é outro prisma. Isso é outro prisma a ser analisado, tá? Esse é outro prisma. Também é válido analisar, mas não vou entrar nesse detalhe, também é muita picuinha. Mas eu estava analisando outro prisma além desse, que é saber se ele tendo entrado em vigor, e uma vez aceito, se ele estaria revogando o artigo 81. Tá? Esse aí que é um prisma interessante, porque é a avaliação da recepção ou não do artigo 81. Tá? Tudo bem, entendi o que você falou. É algo muito interessante também, mas aí já é muito aprofundado. Tá legal? Edital prévio, página 23. O artigo é o artigo 82 do CTN. Você tem 2 minutinhos para ler o artigo 82, uma visão bem rasteira, tá? A gente vai comentar já já. Vai lá. Ok. Olha só. Qual é a sistemática do empréstimo compulsório, da contribuição de melhoria? Perdão. É uma sistemática muito interessante. Antes da lei publicar a criação do tributo, tributo só pode ser criado por lei.
é necessário um ato do poder público prévio à lei, é o edital, onde nesse edital vai constar o memorial descritivo da obra, orçamento da obra. Vai constar exatamente todos os detalhes da obra que será financiada. Onde nesse edital vai se fazer constar os fatores de absorção de valorização e a área a ser beneficiada, chutômetro, ou seja, projeção. Olha só, letra A, memorial descritivo, letra B, orçamento da obra, letra C, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada, letra D, delimitação da zona beneficiada, letra E, determinação do fator de absorção da valorização. E pior, parágrafo 1º. Perdão, inciso 2, cai em prova. Prazo de no mínimo 30 dias. No mínimo, não é no máximo como cai em prova, é no mínimo 30 dias. Para impugnação pelos interessados. Quer dizer, na verdade, esse edital tem que prever um processo administrativo para ser instaurado e julgado caso haja impugnação pelos potenciais interessados. Isso é altamente burocrático. Por isso é que esse tributo é tão raro na prática, porque ele é muito burocrático. Tira voto. É apolítico e é burocrático. Eu faço a obra para ganhar voto. Eu vou criar contribuição de melhoria? Olha só. Então, é um tributo apolítico, na prática quase não existe. Existe. Tem caso em que ele é criado, mas é raro. Por isso é um tributo que quase você não vê no dia a dia. Porque exige edital prévio. Deixa eu ver se eu entendi. Espera aí, Lugon. Eu quero realizar 10 obras, 10 pracinhas. São 10 pracinhas que exigem uma contribuição de melhoria para cada obra. Cada contribuição, uma lei instituindo. E para cada lei, um edital prévio. É um edital para cada uma lei que cria um tributo para cada obra pública. Então não é uma contribuição genérica para toda e qualquer obra. Então é muito específico o tributo. E detalhado. Ele exige edital prévio. Olha para cá aquele desenho aqui, ó. Lembra da lei que criou a taxa? Taxa sobre serviço de pavimentação? O Supremo diz, não pode ter taxa, porque pavimentação não é serviço. Pavimentação é o quê? É obra pública. E sendo obra pública, aí o Supremo analisou o caso e verificou que naquele caso especial tinha ocorrido valorização imobiliária. E a grande pergunta foi, se ocorreu obra e decorrente ocorreu valorização imobiliária, poderia ser cobrado contribuição de melhoria? Aliás, taxa não era. Era uma contribuição de melhoria. Mas era válida ou inválida? Inválida porque ela não foi precedida do edital prévio. Ela foi julgada inválida porque ela não foi precedida do edital prévio. Porque fizeram como se taxa fosse. Se esqueceram do requisito sine qua non. Requisito que é a publicação prévia do edital. Só para a gente fechar o entendimento daquele caso, só até onde interessa para a gente, óbvio. Então, edital prévio é um requisito para a instituição por lei da contribuição de melhoria. Características na página 24. A contribuição de melhoria, primeiro, é um tributo que é vinculado. Por quê? Porque o seu fato gerador está vinculado a uma atividade estatal. Ela é um tributo vinculado, porque o seu fato gerador está vinculado a uma atividade estatal. Então, ó, são tributos vinculados até agora, taxa e contribuição de melhoria. São tributos não vinculados, imposto. Tranquilo aí? A outra característica é que você vai adotar o mesmo pensamento da taxa. Eu sei que ela tem função ressarcitiva, ela visa ressarcir custo. Ela é ressarcitiva, mas ela é tributo, via de regra. De receita ou de arrecadação, o que é? Não vinculada. Por quê? Mesma coisa. Porque via de regra o dinheiro cai aonde?
no orçamento, vai repor o rombo que foi feito com o custo da obra. Se foi do orçamento que eu tirei dinheiro para custear a obra, e se o dinheiro volta ao orçamento, a função ressarcitiva está cumprida. Via de regra, tributo de receita não vinculada. No entanto, a vinculação da sua receita é permitida pela Constituição, não há nenhum empecilho. Tranquilo? E para terminar esse tributo, uma análise da base de cálculo. A base de cálculo dela dimensiona o seu fato gerador. E o seu fato gerador é o quê? Uma atividade estatal. Então, qual é a base de cálculo dela? É o custo da atividade estatal. Olha só que interessante. Na contribuição de melhoria, a base de cálculo será o custo da obra pública a ser financiada, obviamente. Que vai sofrer critérios de rateio. Tem que sofrer critérios de rateio. Então, a lei vai definir os critérios de rateio desse custo pelos usuários, ou seja, por aqueles que tiveram o imóvel valorizado. E ainda vai sofrer critérios de rateio e vai observar limite total e limite individual. E vai sofrer critério de rateio, e um exemplo de critério de rateio é o percentual da própria valorização. Quer dizer, a contribuição de melhoria vai ter como custo a parcela da obra a ser financiada, vai sofrer critério de rateio, dentre os critérios de rateio, a própria percentagem de valorização de cada imóvel vai servir como índice de rateio, e ao cálculo final dela deverá observar limite total, individual e 3% ao ano do valor do imóvel. Ponto final. Pergunta minha. Está correto ou incorreto afirmar que a base de cálculo da contribuição de melhoria dimensiona a capacidade econômica? Verdadeiro ou falso? Falso. Tributo cuja base de cálculo dimensiona a capacidade econômica é o imposto. Na contribuição de melhoria, a base de cálculo dimensiona a atividade estatal, custo da obra pública a ser financiada pelo poder público. Tranquilo, pessoal? Eu preciso que vocês abram agora o artigo 4º do CTN. Estaria na página 37 da apostila. Mas não tem problema. Como todos são disciplinados e trouxeram o código, tem certeza que não haverá prejuízo. Artigo 4º do CTN. O pessoal tem que se cadastrar no site para poder ter acesso ao material na internet. Tranquilo? Estão sabendo disso, né? Para ter acesso à internet tem que se cadastrar no site da Unilearn, né? Vamos lá. Olha que interessante. O artigo 4º diz assim: a natureza jurídica do tributo. O que é natureza jurídica? É saber se o tributo é um imposto, ou se ele é uma taxa, ou se ele é uma contribuição de melhoria. É isso. Para saber se ele é imposto, taxa ou contribuição de melhoria, o que eu vou analisar? O fato gerador. São irrelevantes. Irrelevante.
para esse fim, tanto o nome como demais características formais adotadas em lei, bem como a destinação do produto arrecadado, destinação da receita. Isso não é relevante. O que interessa para descobrir qual o tributo? Fato gerador. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma lei cria tributo, lei 1. Nome, taxa, fato gerador, propriedade de bem imóvel. Esse tributo aqui é taxa ou imposto? Isso é imposto. Gabarito é um imposto. No caso aí, se for em zona urbana, IPTU. Mas o nome não está errado. Tá? O nome equivocado anula a lei? De jeito nenhum. O nome errado é uma mera impropriedade terminológica, mais nada. O nome não direciona o tributo. O tributo ele é identificado pela análise do fato gerador. Inclusive, eu falei para os senhores que a base cálculo de um tributo... Bom, olha esse caso 2 aqui, ó, lei 2. Nome, taxa. Olha a maldade aqui, ó. Base cálculo. Valor venal do imóvel. Base cálculo, valor venal do imóvel. Que tributo é esse? Não sei. Por quê? Porque eu não disse o fato gerador. Ah, eu não posso falar que isso é imposto, não. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu desvendar o fato gerador, e se o fato gerador fosse coleta de lixo? Seria imposto? Seria uma taxa com base cálculo de imposto, seria uma taxa inconstitucional. Se o fato gerador fosse propriedade, aí seria imposto. Então, se eu não souber qual o fato gerador, e se eu disser qual é a base de cálculo, valor venal do imóvel, não dá para identificar o tributo. Só se eu disser o fato gerador. Se o fato gerador for coleta de lixo, inconstitucional, porque está usando base de cálculo de imposto. Mas se o fato gerador for propriedade, aqui em cima, propriedade. Aí a base de cálculo poderá ser o quê? O valor venal do imóvel, porque imposto será. Olha lá em cima. Nesse caso aqui de cima, o nome era taxa. Mas era taxa na verdade? Não, era imposto. Então podia ter base de cálculo de imposto? Não podia, como devia. No caso 1, a base de cálculo tem que ser de imposto, porque taxa não é imposto. Não é taxa, é imposto. No caso 2, o que eu quero dizer para vocês, isso aqui, ó, vou apagar, é que só a base de cálculo não serve para identificar o tributo. Eu vou ficar com a dúvida. Caso 3, nome, imposto. Destinação da receita. Aí dá o destino da receita. Pô, Lugon, imposto não pode ter receita vinculada. Mas se eu não disser qual é o fato gerador, se eu não souber o fato, eu não sei se é imposto. Então, se no fato gerador for de imposto, imposto é, aí a receita não pode ser vinculada. Mas o que eu quero dizer aqui, desculpa, o caso 3, eu queria falar outra coisa. Se eu estou com o nome aqui de taxa ou de imposto, e dou um destino à receita, a receita destinada para uma determinada despesa, ela determina o tributo? Também não. Destinação da receita não é suficiente para determinar o tributo. Tem que ler o fato gerador. Isso aqui, eu só comecei a falar, vou piorar muito daqui a pouco. Vou começar a piorar a partir de agora. Primeira coisa que eu quero ler é artigo 4º do CTN. Vou ler. A natureza jurídica do tributo é determinada, gabarito oficial de prova. Pelo nome, falso. Destinação da arrecadação, falso. Demais características formais, falso. É pelo fato gerador.
Pergunta 2. Olha para cá. Base cálculo determina tributo? Também não. Irrelevante. Vou colocar aqui. Base cálculo é relevante. Agora, se eu dizer assim, ó, base cálculo e fato gerador, doutrina moderna, relevante. Cuidado com isso na prova. Porque forma um contexto preciso. Fato gerador associado à base cálculo, o conjunto é preciso. São relevantes. Aí são os dois juntos. São relevantes para identificar a natureza do tributo. Aí não é só base cálculo. É com fato gerador acoplado. Aí, mais preciso do que isso, impossível.